Nós vamos conversar agora com o promotor de justiça, Carlos Romani, que essa semana recebeu representantes de moradores e comerciantes do centro, que tem feito constantes apelos aí às autoridades para tentar solucionar, dar um encaminhamento a esse grave problema social e também de segurança pública, que são as pessoas em situação de rua. O doutor Romani está aqui no Zoom comigo. Tudo bem, doutor? Me ouve bem? Tudo bem, graças a Deus, bem com você. Tudo jóia, obrigado por nos atender. Doutor, vamos lá, então o senhor recebeu essa comissão aí de lojistas e moradores aqui do centro, o que foi debatido, o que eles querem e o que pode ser feito dentro da lei, da garantia dos direitos de cada cidadão, doutor? Então, essa comissão, inicialmente, foi conversar com o doutor André, promotor da infância e juventude, e tiveram um diálogo com eles, aliás, com ele, no sentido de que o Ministério Público entrasse no circuito envolvendo essa questão dos moradores de rua aí do centro, do comércio em especial, né, ali no centro. Aí o doutor André, que é promotor da infância, disse, olha, eu tenho uma parte nessa questão, mas você teria que conversar com os promotores, né, cíveis, que atuam na área de direitos difusos coletivos. Então, intermediou uma reunião comigo, eu recebi essa comissão ontem no meu gabinete na parte da tarde, conversamos por quase 2 horas, com 7 integrantes, são todos comerciantes, né, ali do centro da cidade. Então, fizeram um amplo relato do que tem acontecido, mostraram imagens para mim, vídeos de pessoas, né, como se fossem zumbis andando lá pelo calçadão, pessoas que, vamos dizer, fazem suas necessidades na frente das lojas durante a madrugada, né? E eles queriam que o Ministério Público participasse ativamente dessa questão. Na verdade, o Ministério Público sempre participa efetivamente de todas as questões de interesse público. Tem participado da Câmara Municipal, você esteve recentemente de férias, não viu, mas eu tive aí na sua ausência 2 ou 3 vezes, não só pessoalmente, como também pela internet. E conversando com eles, eu vejo que eles ainda não entenderam que o prefeito municipal baixou um decreto criando uma comissão intersetorial de políticas públicas para tratar especificamente dessa questão e dentro dessa comissão, desse comitê intersetorial, existem pessoas também da sociedade civil. Eu creio que isso aconteceu de forma recente, o decreto foi baixado no final de junho, nós estamos agora no meio de julho, e talvez esse comitê não tenha se reunido ainda, não tenha feito alguns ajustes já inicialmente, para começar a visualizar que política pública vai ser elaborada e vai ser implementada dentro daquelas atribuições que esse comitê tem para começar a agir efetivamente em relação a esse problema. É uma questão sensível, é uma questão que envolve criminalidade, aí é uma questão que envolve tráfico de entorpecente, é uma questão que envolve utilização abusiva de álcool, pessoas com problemas mentais, pessoas que vêm de outros municípios exportados para Rio Preto. Isso foi objeto de conversa ontem. Muitos disseram, dos comerciantes, que verificam e veem que, às vezes, para ônibus, se despeja gente ali próximo da rodoviária de Rio Preto. Então, eu orientei como deve agir esses comerciantes se defrontando com situações dessa natureza. Eu não faço parte desse comitê intersetorial, mas o decreto diz que pode outras pessoas, outras entidades participarem. E eles pediram que eu, então, participasse de uma reunião junto com o prefeito, que eles querem pedir, e eu me coloquei à disposição de participar dessa reunião. É uma questão muito sensível, envolve, por exemplo, eu não posso impedir o direito de ir e vir da pessoa, de ela ficar ali na rua, na calçada.
né? Então, os comerciantes têm que entender que uma situação que envolve uma política pública, o município tem que tomar condutas concretas para evitar situações dessa natureza. Existe o consultório de rua, será que ele está funcionando? Será que ele não deve ser melhorado? Isso é uma política pública. Ontem, o prefeito deu posse a 38 novos membros que vão fazer parte, são concursados, né? Entre eles, auxiliar de enfermagem. Então, nós não temos que aumentar, em relação ao consultório de rua, os auxiliares de enfermagem. Nós não temos que melhorar o contato da guarda municipal com relação vamos dizer, a se aproximar dessas pessoas, não com violência. Nós não temos que verificar se a assistência social não está realizando um trabalho que surta efeitos, se não está havendo aí uma não conversa entre esses vários órgãos da saúde. Ontem indagaram, doutor, por que não pega essas pessoas, os comerciantes, e faz a internação compulsória? Não é assim. Eu ia até falar para o senhor, eu recebi essa pergunta aqui agora de uma das pessoas que tiveram com o senhor, ele inclusive me mandou umas fotos de agora cedo. Eu vou pedir para o Flávio passar aí, pode passar todas, Flávio? Eu não sei se o doutor Romani consegue ter o retorno das fotos, mas são pessoas em estado lamentável, aí, deitadas no chão, dormindo em calçadas, sujas, possivelmente com substâncias químicas. Se ele mandou essas fotos de manhã, eu estive no centro e vi várias pessoas ali na Então, e o questionamento é esse, essas pessoas têm condição de decidir se querem ou não ser internadas? Essa é a pergunta que estão fazendo, se legalmente pode haver uma internação compulsória, doutor. Então, primeiramente, o que tem que haver é o seguinte, é uma abordagem do CAPS, uma abordagem da assistência social, da assistência social, para verificar se essa pessoa não vai voluntariamente ser encaminhada. Não são todas que estão como, entre aspas, zumbi lá. Algumas têm alguma certa consciência. Sim, claro. Por quê? Porque, por exemplo, nós tivemos um problema grave de saúde pública da pandemia que trouxe outros graves problemas de doença mental, entendeu? Então, e muito desajuste familiar, muito desajuste social, muito desemprego decorrente disso. Então, precisa ter uma abordagem especializada, uma abordagem específica em relação a essas pessoas. Verificando que ela não tem condições psicológicas ou mentais de atender ou de querer ser levada ao CAPS ou levada a uma instituição para tratamento, então a médica ou enfermeira tem que fazer um relato médico disso para tentar, então, fazer uma internação involuntária, ou seja, conduzir essa pessoa que esteja, por exemplo, em situação degradante, levá-la até o tratamento. E aquelas que não querem ir de qualquer maneira, que não estão em situação de saber se vai ou não ser ou não querer ser internada, aí sim teria que haver a internação compulsória, mas precisa de um laudo médico específico para isso. E se houver a internação compulsória pedida tanto pelo município como, por exemplo, pelo Ministério Público, quando não tem nenhum familiar que a gente saiba ou tenha conhecimento que tem algum familiar que venha pedir, essa internação só pode ser realizada por 90 dias. Aí o que acontece? Nós estamos, por exemplo, no Bezerra de Menezes, sobrecarregado. Ontem, inclusive, até o Conselho Municipal de Saúde de Rio Preto, na reunião de ontem, ordinária, do dia 12, terça-feira, deliberou um convênio de R$1 milhão junto ao Adolfo de Bezerra, uma emenda parlamentar. Tem dinheiro? Tem. O problema é que
a capacidade, possivelmente, não consiga atender todas as pessoas. Então, a pessoa, às vezes, fica melhor 30, 20 dias e o médico dá alta. Mas aí, o que acontece? Dá alta. Se essa pessoa não tiver um respaldo familiar, não continuar o seu tratamento ambulatorial ou em casa com algum familiar, ela vai voltar para a rua novamente. E fica um círculo vicioso, sem resolutibilidade. Então, não é a internação compulsória que vai resolver tudo. Reinterna, faz o tratamento e, estando melhor, dentro do prazo de 90 dias, o máximo de internação hoje é de 90 dias, tem que continuar um trabalho de formiguinha junto à família, levar esse paciente e tentar conciliá-lo junto à família, ou a fazer um acompanhamento sistemático se ele não tiver alguém da família que possa fazer. E isso tem que partir, com uma política pública, do município. Porque se cortar esse elo, ele vai voltar novamente para Filadélfia Gouveia Neto, vai voltar novamente lá para a Praça Dom José Marcondes. Perfeito. Tá certo, gente. Está aí o Dr. Carlos Romani falando dessa situação tão delicada, tão complicada, de complexa solução. Doutor, quero agradecer ao senhor, mas antes da gente terminar, quero aproveitar aqui sua participação, o senhor que tem acompanhado também para e passo aí as ações de combate à pandemia. Acabou de sair aqui o balanço dessa semana. Nós temos 8 mortes em 7 dias e 1.703 novas contaminações nos últimos 7 dias. Isso acontece no dia seguinte, após o prefeito liberar o uso de máscaras pela cidade. O senhor que está acompanhando, e qual a avaliação do senhor? E só para registrar também que ontem a Anvisa liberou o uso da Coronavac para crianças, né, a partir de 3 anos. Queria uma breve avaliação do senhor aí, doutor. Bom, em relação primeiro ao segundo tópico, o último, da Coronavac, espero que as redes sociais não fiquem desprezando essa vacina por ser uma vacina chinesa, entendeu? Na verdade, isso acaba desfavorecendo o que a gente quer, que é uma vacinação desse grupo de crianças, né? Então, só espero e torço, porque houve aprovação da Anvisa, então que os pais levem os seus filhos efetivamente a serem vacinados e não caiam nessas conversas de rede social de que a vacina não tem efetividade. Ela tem efetividade, foi aprovada pela Anvisa e é usada no mundo inteiro. Em relação à primeira questão, envolvendo a liberação das máscaras, particularmente, eu sou contra essa liberação, mas ela foi realizada por estudos técnicos do comitê do prefeito municipal, da qual eu devo respeito à orientação que foi dada ao prefeito municipal. Mas eu, particularmente, entendo e continuarei a usar máscaras em ambientes fechados. Por quê? Nós estamos com uma Ômicron chegando em situação pior do que a primeira Ômicron. Será que ela não vai trazer novas consequências? Então, eu creio e tenho certeza que isso poderá voltar a acontecer novamente, casos de morte, aumento dos casos, e está havendo um relaxamento da população, que é comum, que é normal, entendeu? Já que nós estamos com a estabilização dos casos, inclusive em relação à própria morte e os casos, mas se uma nova Ômicron que está aí apontando, segundo os últimos noticiários dessa semana, eu tenho receio de que possa novamente a gente ter consequências e voltar a utilizar obrigatoriamente as máscaras, mas eu faço uma recomendação a quem está nos assistindo. Em ambientes fechados, você o quê? Você deve utilizar máscara para sua proteção. Primeiro, nós estamos no inverno, existem muitas doenças das vias aéreas superiores, você evita uma gripe, por exemplo, você evita outro tipo de doença que você possa ter. Lá no meu gabinete, nós estamos em 4. Ontem, depois que uma das minhas funcionárias foi embora, mandou uma mensagem para mim dizendo que teve contato pessoal com uma pessoa que
positivou e comunicou ela ontem depois do expediente. Só que no meu gabinete, em ambiente fechado, todos lá, os 4 trabalham de máscara. E quem entra lá, se não tiver máscara, eu tenho uma máscara à disposição e eu quero que a pessoa fique com máscara. Atendi ontem os 7 comerciantes lá, estava comigo também o Dr. Cláudio, promotor, acompanhou essa reunião, todos de máscara. Então, portanto, em ambientes fechados, a minha sugestão ainda é, para a proteção da nossa saúde, que você utilize máscara. Perfeito. Muito obrigado, doutor Carlos Romani, pela sua entrevista e estamos aí sempre acompanhando o seu trabalho. Obrigado, viu, doutor? Então, um abraço a todos.